Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no Grupo Educacional Unis. Vamos conversar com o professor e doutor em administração Lúcio Caldeira. Hoje o nosso tema é sobre o café, que foi inclusive um dos temas de seu artigo já publicado de título Diferenciação e Certificação de Café Fair Trade. Lúcio, boa noite, seja muito bem-vindo. Primeiramente queria agradecer pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo para vir conversar com a gente. Muito bem, Elio, eu que agradeço, estou aqui à disposição. Certo, Lúcio, para começar a nossa conversa, a gente sabe que o Brasil hoje ele é um dos principais produtores de café. Isso. E ele produz, né, em todas as regiões que são produtoras de café, café certificado. Isso. E eu gostaria que você pudesse explicar para a gente como que é nessa certificação de café e o que é essa certificação de café. Muito bem. Euler, os processos de certificação, eles têm ficado cada vez mais comuns na cafeicultura. Mas isso nem sempre foi assim. Isso começou faz mais ou menos uns 20 anos, esse processo de certificação nos processos produtivos. Começou com café orgânico. Então, o café orgânico foi a primeira certificação que chamou a atenção do mundo e depois apareceram outras. O café orgânico, para ser considerado orgânico, ele tem que ficar 3 anos sem utilizar agrotóxico, que é o fertilizante convencional, e aí ele passa a ser considerado orgânico. Mas depois disso vieram outras certificações. As principais foram a UTZ, que antes chamava UTZ Certified, o Fair Trade, que é o comércio justo, e o Rainforest, que é o que tem um cunho mais ambiental. Então, se a gente pegar essas 4, orgânico, Fair Trade, UTZ e o Rainforest, são as 4 maiores certificadoras do mundo. Mas depois começaram a surgir outras. Surgiu o 4C, que é um código de conduta da comunidade cafeeira. Depois surgiu o Certifica Minas, que é uma certificação aqui de Minas Gerais, que tenta certificar os produtores com boas práticas. Depois outras empresas começaram a criar suas próprias normas de certificadora. Então a Nespresso criou a sua certificação e a Starbucks também criou a sua certificação. Mas o que é interessante a gente notar o que todas elas têm em comum é a ideia de que a certificação trabalha o processo produtivo. Então o produtor tem que fazer alguma coisa no seu modo de produzir o café. E aí ele vai ser auditado, vai passar por uma auditoria de verificação para justamente verificar se ele está em conformidade com as normas daquela certificação. Aí ele recebe então o certificado e o seu café passa a ser comercializado com relação com esse selo de certificação. E geralmente ele consegue ganhos, ou seja, ágios de preço em relação ao café convencional. O produtor consegue vender o café dele certificado mais caro. Mas também é importante a gente lembrar que ele tem custos para certificar. Você está entendendo? Então, e isso é uma questão que é muito questionada, porque em muitos casos o custo para certificar não é compensado pelos ágios de preço que ele consegue. Mas de qualquer forma, a questão da certificação virou uma tendência, o mundo valoriza isso, cada vez mais o consumidor final quer comprar o café industrializado, torrado e moído com alguma certificação, né? E aí o produtor é sempre o consumidor que vai ditando as normas, né? Então as empresas torrefadoras vão comprar café certificado para atender esse consumidor que está cada vez mais buscando isso. E o produtor vai fazendo a sua parte. Então o Brasil evoluiu muito nesses cafés certificados. E só para esclarecer, então a Fair Trade, qual que é o significado dela? O Fair Trade é o comércio justo. Dentre todas essas, é a que tem pago melhor o produtor. Para você ser considerado um produtor Fair Trade, primeira coisa, você tem que ser um pequeno produtor. Perfeito? Outra coisa, você tem que fazer parte de uma comunidade de produtores. Tem que haver um projeto comum, geralmente social, para essa comunidade. E algumas práticas sustentáveis de responsabilidade social têm que ser aplicadas dentro dessa fazenda. Então esses pequenos produtores, que fazem parte geralmente de uma associação, de uma comunidade, recebem essa certificação que é comum e eles todos são beneficiados por isso.
Certo, agora mudando um pouquinho de assunto, até no seu, lá no seu artigo você fala sobre, e também no começo da entrevista você citou o café orgânico. Isso. Na nossa região, o cultivo do café orgânico, ele está tendo aí uma adaptação, ele está tendo aí alguma... eles estão sendo produzidos aqui em Minas Gerais? Então, aqui no sul de Minas foi o berço do café orgânico no Brasil, muito pertinho aqui da gente, em Poço Fundo, aqui pertinho de Machado. Então, Poço Fundo e Machado foram as regiões que começaram a desenvolver café orgânico, inclusive sob ali o comando, a coordenação de um professor ali da Universidade ali de Machado, chamado Ivan Cacheta. Ele é que começou esse trabalho ali na região. Mas aos poucos foi perdendo força e esses produtores foram migrando para o projeto do Fair Trade. Então, o café orgânico diminuiu no Brasil. No mundo, ele também deu uma estabilizada na produção. E, na verdade, os consumidores lá na ponta vão aos poucos substituindo o orgânico por algumas outras certificadoras. É muito difícil fazer café orgânico, porque você está na região fazendo café orgânico, os produtores todos do teu lado fazem café convencional. O que acontece? As pragas, as doenças fogem daquele lugar que está sendo combatido de forma normal e vai para o orgânico. Então a produção de café orgânico, ela acaba tendo uma produtividade muito inferior. É inferior ao café convencional. Então o custo para se produzir acaba sendo maior, o rendimento é menor e aí os preços mais altos acabam não compensando essa diferença de produtividade. Então, na grande maioria dos lugares, o café orgânico acaba não sendo vantajoso lucrativamente, por isso que está declinando. Certo. E essas certificações de café, especialmente aqui para o sul de Minas, ele teve aí uma expansão de mercado, ele ajudou os produtores a ter mais oportunidade de mercado? Ajudou. Agora, é uma coisa interessante, tem muitos trabalhos sendo divulgados nessa área que mostram o seguinte: nem todo café certificado é vendido como certificado. Ou seja, existe uma demanda no mundo muito menor do que a produção mundial de café certificado. Então, se você juntar os produtores do mundo inteiro que produzem Fair Trade, orgânico, Rainforest, Woods, parará, dá mais de 20 milhões de sacas mundial. E o consumo mundial é menor do que isso. Então, o produtor tem um custo para fazer café certificado, mas vende uma parte dele como certificado, recebendo ágio por isso. A outra parte, embora sendo certificado, ele acaba tendo que vender como café commodity, como café convencional. Esse é um dos problemas que está acontecendo. Então, quando começou a certificação, os ágios de preço eram maiores e agora esses ágios estão diminuindo. Você está entendendo? Porque antes eram poucos produtores, então você tinha uma diferença de preço do convencional para o certificado maior. Hoje isso encolheu, diminuiu. Então é um dos problemas que está acontecendo. Certo. E como eu disse, né, além de ser doutorado em administração, formado pela UFLA, você trabalha também como comentarista, né, no programa Isso. Café com TV, da TV Alterosa, como comentarista lá no quadro A Palavra do Especialista. Eu queria que você explicasse para a gente, aqui no meio acadêmico você utiliza, né, sempre uma linguagem informal, como é a experiência de traduzir essa linguagem lá na TV para que o produtor, o telespectador consiga entender melhor tudo que é passado para ele no programa? Então, Euler, eu acho que isso é uma questão meio assim natural, sabe? Eu acho que nós temos que ter essa capacidade de entender para quem que a gente está dizendo, né, qual é o nosso público-alvo e fazer uma linguagem adequada para ele. Então, o que a gente procura fazer é conversar de forma natural, a gente tem que ser espontâneo, falar para ele a linguagem dele. E a linguagem dele é a linguagem nossa, a gente não tem que ficar inventando muita coisa, a gente não tem que falar difícil, a gente tem que ser entendido, não é verdade? Então, comunicação é aquela ideia, tem o emissor, tem o receptor, nós temos que diminuir ruído. Então, quanto mais clara, mais fácil for a mensagem, melhor. O que eu procuro fazer é isso, falar de forma simples, clara, para que ele possa entender o que eu estou dizendo para ele. Certinho, Lúcio, a gente queria agradecer, né, em nome de toda a equipe pela disponibilidade mais uma vez, por estar aqui falando com a gente com um tema tão bacana como esse, que é a certificação de café, e que tem muita coisa, né, para ser conhecida nesse meio. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e pela presença. Eu te agradeço, Euler, agradeço aí toda a equipe e estamos aqui à disposição. Vocês precisando da gente, estamos aqui. Um abraço para vocês. Valeu.